Você já ouviu falar dessa grande mulher que é a Edith Stein, também, né, conhecida por seu nome como santa da Igreja Católica, que é Santa Teresa Benedita da Cruz? Edith Stein foi uma mulher que buscou conhecer a verdade e ela encontrou na cruz. Bom, se você é essa mulher de fé que também busca por mais sabedoria na vida, então fica aqui nesse vídeo para que você possa conhecer um pouquinho da história dessa grande mulher da Igreja Católica e com os ensinamentos do testemunho de vida dela, trazer para a sua própria vida alguns ensinamentos de sabedoria para que a gente possa, então, viver de forma mais virtuosa, buscando essa paz interior e, principalmente, né, crescendo a nossa espiritualidade junto ao Deus que nos ama imensamente e deseja que nós sejamos cada vez mais próximos dele. Vamos lá. Pois é, então, quem foi Edith Stein? Né? Edith Stein é uma mulher, né, de origem judaica, mas que nasce na Alemanha. Ela é da cidade de Breslau, junto com sua família, e ela nasce no finalzinho do século XIX, em 1891. Ela é, como eu disse, né, de uma família de origem judaica, ela é a caçula de 7 irmãos, então ela tem 8 irmãos, uma família muito numerosa, mas Edith, ela é marcada, né, já tão nova, por uma grande perda, uma grande dor, que é o fato de perder o seu pai com apenas 2 anos e meio. E aí, diante, né, dessa tragédia, né, dessa situação terrível, né, que pode acontecer, e acontece, né, a gente sabe, sua mãe, então, passa a cuidar dos seus filhos, a ter que cuidar dos negócios da família para poder sustentar a família, para poder... Então, nesse contexto, né, sua mãe acaba sendo o seu grande exemplo de mulher, que vai a influenciar muito, né, por ser essa mulher guerreira mesmo, que deu conta do recado, né, conseguiu criar seus filhos, cuidar dos seus filhos e ainda fazer os negócios da família prosperar. Então, Edith nasce nesse contexto, né, ela tem uma personalidade de ser uma pessoa muito reflexiva, muito observadora, questionadora, gosta de argumentar, gosta de entender, tem esse lado de gostar de estudar e gostar de aprender. Isso já era bem claro assim no seu jeito de ser desde pequena, né? Então, Edith vai se enveredar aí, né, pelo lado do estudo. Porém, na sua juventude, embora tenha recebido da sua família, né, toda a espiritualidade judaica, sua mãe era praticante da fé muito fervorosa, ela se declara ateia, né? E aí, Edith é muito influenciada, então, nesse período, por essa corrente, né, que até hoje nós temos, né, é muito forte do racionalismo, no qual eles, né, essa cultura de que a razão é algo contrário, algo antagônico da fé. Então, ela tinha esse desejo sincero, né, de encontrar a verdade, de ter mais sabedoria, de ter mais conhecimento, de entender melhor a realidade, né? Mas ela, então, é influenciada por esse movimento e ela passa a compreender que realmente fazia muito mais sentido quando a razão pode explicar tudo, né? O problema é quando a razão não consegue explicar, né? Quando você não consegue mensurar tudo, né? Uma vez que a fé, ela está acima, né? Um grau maior, elevado da razão. Mas, enfim, não é essa que é a discussão. A questão era essa. Então, ela tinha toda essa influência e ela se torna ateia e passa a estudar, né? E a ser uma estudiosa com muito êxito, né? Consegue terminar uma faculdade de filosofia, né, em busca da sabedoria, lá na Alemanha, num período onde as mulheres estavam começando a ter oportunidade de entrar no ensino superior, né, e aí ela consegue esse mérito, de ser uma das primeiras mulheres a concluir um curso superior, depois ela já engata num doutorado, e ela vai ser orientada por um grande filósofo da época, né, que é o Edmund Husserl, que é considerado o pai de toda uma corrente filosófica que é a fenomenologia. Então, Edith, quando lê os escritos, né, os artigos do Edmund, ela se identifica demais, porque essa linha, essa vertente, ela busca conhecer as coisas, a realidade, os processos, pelas características da essência, né, do que aquilo
digamos assim, tem na sua constituição. E aí você, nesse momento, para olhar a essência, você precisa suspender todos os seus preconceitos e todas as suas crenças e tentar olhar só para a realidade. Explicando assim de forma bem rápida, que o foco também não é falar da filologia, mas para a gente entender por que atraiu tanto Edith, né? Esses ensinamentos e essa linha filosófica do Edmund Husserl. Então, ela entra, né, para o grupo de estudo do Edmund Husserl e ela passa, então, a conviver com os colegas, né, Edith, ela se destaca, depois, mais para frente, ela vai se tornar, inclusive, colaboradora dele, né, assistente, né, primeira assistente dele, e ela passa, então, a observar uma coisa intrigante para ela, que era o fato de que muitos dos seus colegas de turma, né, seus colegas ali do grupo, tinham a fé e eram cristãos, né, alguns cristãos católicos, muitos cristãos protestantes, né? Vamos falar aí que eu estou falando da Alemanha, início do século XX agora. E aí, Edith, então, já fica com um pouquinho atrás da orelha e fala, gente, por que esse povo tão inteligente, tão acadêmico, ainda, né, dedicam tempo para cultivar uma espiritualidade, uma fé? Mas, né, ela, né, fica cada uma assim, né, na sua convicção e segue a vida. Só que aí, né, logo quando ela começa o doutorado, passa um tempo, e aí é deflagrada a Primeira Guerra Mundial, em 1919. Edith, então, para seus estudos, e lembrando, que eu não falei na verdade aqui, dentro dos estudos dela com o Edmund Husserl, para desenvolver sua tese de doutorado, ela vai buscar o tema da empatia. Olha para vocês verem como que a busca dela, né, por conhecer mais o ser humano, entender o ser humano, era uma busca assim por ter essas nuances, né, de virtudes mesmo, né, do que faz o ser humano ser mais empático, né, imagino eu. E sincera, né, sincera da Edith. Mas aí, como eu estava dizendo, ela então, na Primeira Guerra Mundial, ela suspende os trabalhos da tese, vai trabalhar, se oferece para trabalhar como, né, voluntária, passa a trabalhar como enfermeira nos hospitais de campanha. E ali, né, tem também mais uma experiência de vida muito forte, né? De estar ali vendo a fragilidade da vida, né? E o sofrimento mesmo humano muito real, né? Que é a dor, né? E a proximidade da morte, né? As agonias, né? Imagina quantas pessoas ela não assistiu, né? E auxiliou no último momento de vida, né? Tá. E a outra coisa nesse período que marca muito Edith, que vai contribuir para a sua história, né? Que ela vai acabar, né? Fazendo, é o fato de que ela tinha dentro dos colegas, ela tinha um casal de amigos, né? Que estudavam junto com ela. E aí o marido, né? O homem, né? Que é o Adolf Reinach, ele morre na guerra, porque ele vai servir na guerra, né? É estudante, mas vai seguir na guerra, acaba morrendo. E a amiga, né? Tão jovem, fica viúva. Edith, então, se prepara para poder ir, para visitar a viúva, né? Para poder oferecer ali, né? Um consolo, né? Uma presença. E ela já está imaginando, né? O quanto arrasada, o quanto desesperada estaria, né? Essa sua amiga. Quando ela chega lá, ela tem uma surpresa muito grande, porque embora ela percebesse que a amiga, né, estava vivendo um sofrimento dilacerante, né, que é realmente perder o marido tão jovem e ainda nessa situação, né, de morrer na guerra, né, muitas vezes não tendo nem a chance de velar direito, né, ela encontra sua amiga pacificada, serena, embora sofrendo. E aí aquilo coloca outra pulga na outra orelha, ela fala, gente, como pode ela estar em paz, apesar desse contexto, desse sofrimento tão grande? Que fé é essa, né, que faz a pessoa ter essa atitude, né, de serenidade e de paz, embora seja, né, esteja ali num sofrimento crucificante, né? E aí, ela já estava um pouco balançada, continua sua vida, segue seus estudos, defende seu doutorado. Já isso em 1921, ela vai ter então um encontro. E esse encontro não foi com uma pessoa ao vivo, na verdade, foi como eu acho que, né,
até interessante porque do jeito da Edith, né, foi com os escritos, né, foi com uma pessoa que estava no mundo literário, né. Na verdade, ela estava na casa de uma amiga e aí ela meio sem sono, vai até a biblioteca da amiga à noite, pega um livro lá aleatório, acha esse livro, era o livro da vida de Santa Teresa de Ávila, começa a folhear e a ler. De repente, Edith começa a consumir o livro, a informação do livro, lê sem conseguir parar, e ela passa a noite inteira devorando aquele livro e mergulhando profundamente nos ensinamentos ali, né, na vida de Santa Teresa de Ávila, né, era a sua biografia, sua vida. E Edith diz que quando fecha o livro de manhã, ela fala: agora eu encontrei a verdade. E foi uma conversão ali tão forte, tão profunda, porque tudo com a Edith também era isso, né? Profunda, ela que já vinha de uma busca, né? Também muito antiga, né? Ela já queria se tornar católica e carmelita e já entrar pro Carmelo. Então ela vai, busca, né, o padre e batiza e faz a primeira comunhão e a crisma, tudo mais. Porém, o seu padre confessor não a deixa entrar no Carmelo imediatamente e fala com ela: Edith, você vai amadurecer um pouco a sua fé para saber se é realmente sua vocação. Mas ela não titubia, ela fala: não é minha vocação, tenho certeza. Eu nasci para isso também, que eu, né? Ela tinha certeza. Então, mas o padre fala: tudo bem, mas você não pode se considerar que você tem aí toda uma trajetória acadêmica, que se você entrar pro Carmelo, você não vai poder usar, né? Porque lá não faz sentido usar. Mas você pode, por um tempo, então, ficar trabalhando nessa área acadêmica e jogando luzes da fé, né, tudo aquilo que você ensinou. E foi o que ela fez. Então, ela passa aí um período de 10 anos, mais ou menos, de 1922 até 1933, se dedicando a estudar as verdades da fé católica e a fazer essa junção, né, de tudo que ela tinha de base racional, né, de estudo com as verdades católicas. E aí ela passa a ser professora de um colégio para meninas, um colégio católico. Ela passa a ser conferencista, né, dando palestras. Inclusive, o livro que a gente estuda no clube, né, no nosso clube de estudo, Mulheres de Fé e Sabedoria, da Edith, é um livro intitulado A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, que foi, na verdade, montado a partir dessas conferências que ela dava, né, em relação a o que se esperava da mulher, né? Vamos lembrar que nós estamos no período onde a mulher estava tendo uma luta já, né, travada muito forte, já estava começando a ocupar os espaços. E aí existia, né, até dentro do próprio catolicismo, mas também na vida secular, essa dificuldade, né, de entender qual que era realmente o papel da mulher. E ela traz, então, muita luz, muita clareza, né, a respeito de qual é o projeto de Deus para a mulher, né, no mundo, segundo a natureza, segundo a sua essência, que é a natureza, e segundo a vontade de Deus, que é a graça, né, que sempre sobrepõe a natureza. Bom, então aí, né, Edith passa por todo esse período, porém, nós estamos na Alemanha, nós estamos agora na década de 30, e nós sabemos que as questões políticas, especialmente no que, né, tangia os judeus, estavam ficando complexas. E o nazismo, né, ganhando força, e Edith com dificuldade já de estar nos espaços, por ser mulher, que já era uma dificuldade, mas por ser mulher judia, a coisa estava ficando apertada, complicado mesmo, né? Ela não estava sendo bem quista. E aí o seu confessor, né, que é o padre que a acompanhava, dizia: então, Edith, então agora, já que, né, você já deu essa contribuição aqui para, né, a filosofia, trazendo à luz dos ensinamentos cristãos, né, você então agora pode continuar, né, sua vocação e se tornar carmelita. Então ela acolhe isso que ela já esperava por isso, né? Então em 1933 ela entra no Carmelo, assumindo agora esse nome, né, de Teresa Benedita da Cruz. E aí ela vai passar 10 anos, quase, né, 10 anos, até 1942 no Carmelo, aprendendo, né, toda a vida de doação, de contemplação, de oração, de intimidade com Deus, mas também de disciplina, de oferta, né, da vida, do sacrifício,
de todo, né? De toda a vida, né? E essa vida de esposa de Cristo. Mas aí Deus, né, quis que ela, depois de um período de adaptação, continuasse a estudar e a desenvolver trabalhos acadêmicos mesmo dentro do Carmelo. Inclusive é dentro do Carmelo que ela vai terminar o seu último livro, que ela escreve vários livros, né, mas aí o seu último livro, que é A Ciência da Cruz, que é um dos livros mais importantes, que é seu fechamento de todo o seu pensamento filosófico com a espiritualidade cristã, tá? E então, Edith, né, tem essa vida entregue no Carmelo, mas a perseguição aos judeus estava também atingindo aqueles judeus que eram de outras, que tinham se convertido a outras religiões, que é o caso dela, né? Então, mesmo católica, Edith, então, precisa sair do Carmelo da Alemanha, vai para o Carmelo da Holanda para, né, fugir da perseguição. No Carmelo da Holanda, depois que o nazismo também atinge toda a Europa, ela então recebe essa orientação de sair de lá da Holanda e vir aqui para a América do Sul para poder, né, preservar a sua vida, fugir da perseguição. Mas aí, nesse momento, a Edith, ela tem uma inspiração e ela entende que ela não iria mais fugir, que se fosse a vontade de Deus, né, que ela entregasse a sua vida, né, ela estaria disposta, e ela fala que ela vai entregar a sua vida com o seu povo judeu pela conversão do seu povo. E é muito bonito porque ela escreve isso mesmo, um testamento espiritual, dizendo que ela decide ficar e acolher a vontade de Deus, seja ela qual for, e se entregar. Por isso, inclusive, ela é considerada mártir, porque ela teve essa escolha, né, de fugir ou ficar, e ela escolhe ficar. Para Edith também era muito importante dizer que ela não via o catolicismo como uma ruptura com o judaísmo. Ao contrário, Jesus era judeu, né? Então ela entendia que Jesus era o Messias. Então ela entendia que os seus irmãos, sua família, eles precisavam conhecer Jesus, acolher, né, essa fé e se tornarem católicos para poder acolher essa promessa que eles já esperavam há muitos anos, né? Então ela queria mesmo dar esse gesto de sacrifício, né? Esse grande gesto de sacrifício pela conversão deles, tá? Uma outra questão também é que ela foi muito criticada, ela sofreu muito, até por familiares que a criticavam, dizendo que ela tinha se convertido ao catolicismo só para fugir da perseguição. Então isso era uma coisa que para ela era uma chaga, né? Mas aí ela mostra, né, que não era por isso. Ao contrário, ela já tinha esse desejo, né, antes desse contexto político ser tão complicado, mas só Deus e o confessor dela que sabia. Então ela guardava no coração e aceitava, né, essas contrariedades, né, sempre oferecendo a Deus. O que nós podemos trazer para nós, né, desse pequeno relato aqui da vida de Edith Stein? Espero que, né, vocês tenham entendido. Coloca aqui nos comentários se vocês gostaram, né, curte também, por favor, que ajuda a desenvolver o canal. E qual parte que para vocês foi mais impactante, né? Por favor. Mas aí nós vamos trazer para a nossa realidade, né? E eu separei aqui 3 pontos de reflexão que servem para a nossa vida hoje, trazendo o testemunho da Edith. O primeiro é sobre essa escuta interior, né? Que é essa capacidade de cultivar o silêncio para perceber a verdade. Então, a Edith, ela tinha essa vida interior muito forte, mesmo não sendo religiosa, tá? Não vamos confundir aí, né? Essa vida interior muito forte dela era uma vida de busca honesta, sincera, da verdade, de ter sabedoria para viver, de ter virtude para viver. Ela já tinha entendido que aquilo que era interior era muito mais elevado do que aquilo que era exterior, né? Assim, em termos de importância mesmo. E aí é por isso até que ela tinha essa busca honesta pela verdade, e eu acredito muito que é por isso até que ela encontra verdadeiramente a verdade. Então, será que nós estamos aí distraídos com tudo que está acontecendo, preocupados demais com as polêmicas, com o futuro, e nós não estamos concentradas no nosso interior, né? Assistindo esse vídeo aqui já é um caminho, já é um passo, né? De nós buscarmos compreender verdades mais elevadas, né? E assim cultivar o nosso interior. Mas nós precisamos dar mais um passo, nós precisamos fazer isso e ir sempre analisando o nosso interior para ver se nós estamos sendo coerentes,
né? Com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente acredita e sempre com o próximo passo, né? Que eu vou dizer. Então, primeiro, essa escuta interior. E segundo, essa unidade de vida, que era não separar fé e razão, nem trabalho e espiritualidade. Então, gente, hoje, sempre foi, na verdade, né? A igreja passou por um período muito grande aí, com grandes estudiosos, nós ainda temos, né? Todos eles nos mostram, né, que a fé e a razão são coisas que podem andar juntas. São paralelas, né? Elas não se encontram, mas elas andam paralelas uma com a outra e uma ajuda a outra, tá? Inclusive, a própria conversão da Edith Stein foi uma conversão através da razão, né? A busca pela razão a levou até a vida de Santa Teresa de Ávila, e a vida de Santa Teresa de Ávila, para ela, que era uma mulher, né, formada aí no racionalismo, fez todo o sentido e ali ela entendeu a verdade, tá? Bom, e aí então nós temos que lembrar disso, né, que fé e razão são complementares, tá? E trabalho e espiritualidade também, que muitas vezes a gente acha que a gente deve ver a nossa espiritualidade só na igreja, ou só quando eu estou sozinha com Jesus, e quando eu estou na vida, trabalhando, quando eu estou fazendo as minhas atividades, eu esqueço disso. Na verdade, o que a gente busca fazer é ter sim um momento só você e Deus, porque é justo, né? E também é a forma que a gente faz de olhar para dentro, que é muito importante. Então a gente faz isso, tem esse momento, ainda que seja breve, para poder dar essa primazia de Deus, né? Para que Deus tenha a ordenar todas as coisas no nosso interior, que se o nosso interior está desordenado, todo o externo vai ficar desordenado. Então, e aí a gente pede a Ele nessa oração que Ele acompanhe a gente todo o resto do dia, né? Inclusive, é interessante que a gente faça de manhã essa oração. Então, é isso. A gente trabalha e reza. A gente reza trabalhando, tá? A gente no trabalho tá com dificuldade, acontece isso. Lembra que Jesus tá com você. Deus não te abandonou porque você não tá rezando agora, tá? Você pode fazer todas as coisas sempre em estado de oração. Lembrando de pedir, de suplicar, de pedir perdão, de pedir discernimento, de entregar, de pedir que, né, que Deus possa agir naquele momento, possa conduzir, que é o mais importante. E com relação à fé e razão, uma coisa muito importante é que só a pessoa é muito racional, ela só consegue, né, chegar na fé se ela desenvolver a virtude da humildade, né, que é essa escuta interior que a Edith já tinha desde pequena, né, embora ela tivesse, né, muita curiosidade, argumentava bem e tudo mais, mas ela tinha uma escuta sincera. Então, essa sinceridade do interior de avaliar as coisas e ver se é verdade ou não é um gesto de humildade, porque ali, se você está sendo sincera, você está sendo humilde o suficiente para aceitar a verdade quando ela aparecer. E o terceiro ponto é essa entrega confiante, né? Que ela consegue, então, confiar, né? Entregar as dores, a cruz, até a própria vida, né? Até a própria morte, como caminho de transformação, de amadurecimento, lembrando, né? Nosso Deus, ele não é masoquista, não é que Deus gosta de que as pessoas sofram por ele, não é isso. É que Deus, ele consegue, né, sempre dar essa resposta de criar algo maior em todos os aspectos. Se é uma alegria, a alegria com Deus é maior ainda. Se é uma dor, ele consegue transformar a dor em um bem maior quando é ofertado. Porque tudo para Deus se transforma em bom, que Deus é bom. Então, quando ele acolhe um sofrimento nosso, né, a gente oferece um sofrimento dele, a gente passa pelo sofrimento com ele, ele recebe aquilo e transforma num bem maior, que pode ser um amadurecimento, que pode ser um fortalecimento da fé, que pode ser uma cura nossa ou de alguém do lado, né, uma conversão, uma salvação mesmo da alma. E aí nós vamos pensar, né, o que é viver aqui 50 anos, com o caso da Edith, ou 60, 70, 80, 100 anos, se a gente não ganhar a eternidade. Né? Então, a Edith entendeu isso. E aí, quando ela entrega a sua vida, ela entrega sem reservas, porque ela crê na eternidade. E o que é a eternidade perto de uma vida, né, que seja de 80, 90 anos? Né? É nada. Então, gente, espero que nós possamos ter aí alimentado um pouco mais a nossa alma com esse ensinamento, né, da vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, nossa querida Edith Stein. Convido todos vocês que se chegou até aqui para assistir esse vídeo, para assistir outros vídeos do canal, se inscrever, que semanalmente eu posto, tá? E também convido vocês para virem fazer parte da próxima turma do Clube Mulheres de Fé e Sabedoria, onde nós buscamos, né, crescer na virtude, na sabedoria, na
paz interior, né? Nessa certeza, nessa confiança que Deus está no comando, que Deus está conosco, mas que a gente, né, precisa também desenvolver as nossas virtudes do nosso lado, através dos ensinamentos dessas 6 grandes mulheres da fé católica, e uma delas é a nossa querida Edith Stein.